O que eu quero, deixa eu ver se eu vai apresentar para vocês um vídeo da instalação do artista paulistano, do Alex, tá? Ele vai mostrar uma instalação feita no metrô de São Paulo. Acredito que eu não tenha apresentado para vocês ainda esse vídeo. Já que nós estamos falando da mistura de linguagens, a gente vai ver agora um videozinho que mostra a exposição do artista, a instalação do artista, tá? Estão visualizando? Sim. Sim. Vocês percebem que não tem som, tá? Ele não vai ter som. Aí vocês estão vendo que é o metrô de Sumaré, em São Paulo. E essa é uma instalação do artista. Ela é uma instalação que é permanente, fixa, né? Por que a mistura de linguagens? Por que a gente chama de instalação? Primeiramente, porque essa área do metrô, essa área dos vidros e tudo mais, ela já existe, ela já está lá. Então, quando o artista trabalha um projeto e ele coloca algo nessa área que já existe, nessa área pública, na maioria das vezes, a gente chama isso de instalação. Então, normalmente, ela pode ser uma arte tridimensional. Normalmente, ela é tridimensional quando existe uma escultura, ou quando existe algo suspenso, pendurado, ou ela pode ser bidimensional, como vocês estão vendo. Bidimensional porque vocês podem analisar que são fotografias de pessoas comuns, pessoas ali de São Paulo, em que o artista, o Alex, ele convidou essas pessoas enquanto o metrô, a estação Sumaré, ela estava sendo reformada, ele instalou uma cabine fotográfica. Então, todo mundo que passava por esse metrô durante a reforma, ele solicitava dessas pessoas entrarem nessas cabines para tirarem foto. Então, eles não sabiam para que ao certo seriam utilizadas as fotos dessas pessoas, mas sabiam que ia ser por uma obra de arte. Tá? Então, vocês podem perceber que não são pessoas famosas, são pessoas comuns. E na imagem dela, nessas fotografias, existem poesias, existem trechos também de livros de autores brasileiros. Então, quando a gente fala do capítulo 2, que é uma questão de mistura de linguagens artísticas, a gente está falando disso, a gente está falando de fotografia, a gente está falando de instalação, a gente está falando de literatura misturado dentro de uma obra de arte, que é a linguagem, que é a própria instalação artística. Tá? Então, qual é a ideia do artista aí? Quando a gente trabalha com instalação, a instalação ela é arte contemporânea. Então, o artista ele propõe uma reflexão, ele propõe um conceito. As pessoas que estão passando nessas vias, elas podem ter mais contato com a arte, né? Afinal, nem todo mundo vai a uma galeria, nem todo mundo se desloca para ir a um museu por vários motivos. O principal deles é a falta de tempo, ou muitas vezes condições financeiras, por aí vai. Então, o artista ele traz essa arte para mais perto das pessoas. Quando ele propõe esse tipo de linguagem, quando ele propõe esse tipo de ideia, quando ele propõe esse tipo de projeto. Então, as pessoas que estão passando ali, elas podem simplesmente se identificar com as fotografias e conhecer um pouco de poesia, conhecer um pouco de literatura, literalmente conhecer linguagens artísticas. Nem todo mundo vai saber que aquilo é uma instalação, mas para quem é conhecedor, para quem estuda, para quem, né, investiga, a gente sabe que isso é uma instalação artística. Não é uma pintura, não é uma escultura, não é uma performance, né? Mas sim uma linguagem chamada instalação, tá bom? E normalmente ela invade um espaço que já existia, então ele faz essa modificação aí, certo? Certo. Vou falar com meus É, slides. Ó, aí então a gente já viu essa linguagem artística e instalação aqui do artista Alex. E aí nós assistimos a nossa última aula, o Lago dos Cisnes. Eu já apresentei para vocês, lembra que era sobre uma companhia de balé que estava se apresentando, e a gente viu a mistura de ópera
com dança, com teatro e com o próprio balé em si. Então, são linguagens artísticas que se misturam em uma única obra. A obra aqui é o balé. E dentro desse balé vai ter, né, a dança, vai ter o teatro e por aí vai, como eu já falei para vocês. Tá bom? Por aqui também a gente já passou, a gente está só mesmo, eu estou só mesmo relembrando para vocês. Eu já mostrei aqui a questão das experiências que as pessoas vivem para poder entender as linguagens artísticas, a importância, né, de saber que nenhuma linguagem artística é mais importante que a outra. Por exemplo, a pintura não é mais importante que a escultura, que não é mais importante que a fotografia. Ambas são importantes para a formação de conhecimento, ambas são importantes para nós entendermos que a gente está falando de arte, tá bom? E ambas são importantes até mesmo para a gente ter novas experiências. Quando ele fala necessidade de contar sobre experiências, ele está falando no sentido que o artista ele sente essa necessidade de se manifestar nas diversas linguagens que existem e que vivem mudando constantemente. Antigamente, a gente tinha um tipo de pintura, a gente tinha um tipo de arte, um tipo de linguagem, e essas linguagens elas vão mudando. Tá? A pintura de antigamente não é mais a pintura de hoje em dia. Antigamente pintava-se, às vezes, temas religiosos, pintava-se crenças. Hoje em dia, as pinturas elas procuram muito expressar a manifestação, né, as coisas do próprio artista. Então, as linguagens, além de elas se misturarem, as linguagens elas mudam com o passar do tempo, né? A sociedade está em constante mudança, a história está em constante mudança, e isso acaba afetando os pensamentos dessa sociedade. Tá? Então, por aqui a gente já passou. Aí, se eu não me engano, eu parei com vocês aqui. Era o assunto que nós iríamos continuar. Tema 2, capítulo 2,